Você já ouviu falar da fórmula oculta presente na psicologia masculina? Uma chave que, ao ser dominada, possui o poder de despertar uma paixão intensa em qualquer homem. Carl Jung, o renomado psicanalista suíço, revelou algo impressionante sobre o subconsciente dos homens. Uma descoberta que permanece desconhecida para a maioria das mulheres, mas que tem o potencial de revolucionar completamente a forma como eles a enxergam. Visualize esta situação: você está dialogando com aquele homem especial, seus olhares se cruzam, existe uma energia palpável no ambiente. Então você formula uma questão, apenas uma, e algo se modifica radicalmente em seu íntimo. Sua expressão se altera, sua respiração se intensifica de forma quase imperceptível, algo desperta em suas camadas psicológicas mais profundas, algo instintivo, algo hipnotizante. E precisamente naquele instante, sem que ele compreenda o motivo, inicia-se o processo de apaixonar-se. Soa como fantasia. Parece inacreditável. Permita-me compartilhar a história de Maria, uma mulher de 42 anos. Separada há 3 anos, ela acreditava que seus dias de grandes romances haviam terminado, até descobrir essas 3 questões transformadoras. Em apenas 15 dias, aplicando os conhecimentos que você absorverá hoje, Maria cativou o coração de Carlos, um executivo de 45 anos que havia prometido nunca mais se comprometer. Atualmente estão noivos, e isso não aconteceu por acaso ou coincidência, foi resultado da ciência, da psicologia aplicada, do poder revolucionário dessas 3 questões que alcançam a essência masculina de uma maneira inexplicável para eles mesmos. Jung identificou a existência de um padrão no subconsciente masculino, uma chave universal que, quando ativada, desperta o que ele denominou de arquétipo do amante perpétuo. É como se você se comunicasse diretamente com a dimensão mais íntima e sensível da essência dele. Porém, aqui reside o segredo que a sociedade prefere manter oculto. A grande maioria das mulheres age de forma completamente contrária, formulam as questões inadequadas, ativam os arquétipos incorretos e acabam repelindo os homens sem perceber. Você já refletiu sobre por que determinados relacionamentos se iniciam como uma chama ardente e posteriormente se resfriam? Por que certos homens se tornam emocionalmente distantes com o passar do tempo? Por que aquele homem que demonstrava tanto interesse subitamente desaparece? A explicação está nas questões que você formula, ou mais precisamente, naquelas que você deixa de fazer. Essas 3 perguntas não se tratam de conquista superficial, nem de estratégias manipuladoras, são instrumentos sagrados de conexão genuína. São chaves que destravam o coração masculino de maneira autêntica e permanente. Hoje você descobrirá cada uma delas. Compreenderá não apenas quais são essas questões, mas também o momento adequado para utilizá-las, a forma correta de formulá-las, especialmente, como elas revolucionam a dinâmica de qualquer relacionamento. Prepare-se para uma exploração do subconsciente masculino. Prepare-se para descobrir uma habilidade que sempre residiu em você, mas que ninguém lhe ensinou a exercitar. Para compreender a força dessas 3 questões, primeiro é necessário entender algo essencial sobre a mente masculina. Algo que Carl Jung descobriu e que transformou nossa percepção sobre relacionamentos. Jung observou que todos carregamos em nosso interior imagens fundamentais que ele denominou arquétipos. Essas imagens habitam nosso inconsciente coletivo e exercem influência profunda sobre nossos sentimentos, nossos temores, nossos anseios mais secretos. E aqui está a revelação: os homens possuem arquétipos particulares que, quando despertados pela mulher adequada, geram uma atração irresistível, uma conexão que transcende o aspecto físico, um vínculo que toca a essência. Reflita por um instante sobre sua infância. Recorde-se dos contos mágicos que você escutava. A princesa que desperta o príncipe em sono profundo. A mulher sábia que orienta o herói em sua missão. A amada que inspira o cavaleiro a alcançar sua versão mais elevada. Essas não são meramente narrativas encantadoras, são guias do inconsciente humano. São manifestações simbólicas de como opera a atração mais profunda entre homem e mulher. O dilema é que na existência contemporânea perdemos essa ligação com o feminino sagrado. Aprendemos a rivalizar, a demonstrar nossa capacidade,
a sermos autônomas. E embora essas características sejam valiosas, elas isoladamente não despertam o coração masculino. O que desperta o coração masculino é algo muito mais refinado, muito mais potente, a habilidade de formular questões que alcançam sua essência mais íntima. Deixe-me esclarecer melhor através da experiência de Ana, uma executiva de 38 anos. Ana era excepcional em sua profissão, segura de si, independente, mas seus relacionamentos sempre seguiam o mesmo roteiro. Iniciavam de forma intensa e depois esfriavam inexplicavelmente. Ana formulava todas as questões apropriadas, segundo os padrões da sociedade atual. Como transcorreu seu dia? Quais são suas intenções? Qual sua opinião sobre isto? Perguntas objetivas, questões racionais. Mas a mente masculina já está saturada com essas questões durante todo o dia no ambiente profissional, nas obrigações, nas pressões sociais. Quando ele retorna ao lar, quando está em sua companhia, a última coisa que ele deseja é mais uma conversa intelectual. O que ele procura, mesmo inconscientemente, é uma mulher que se comunique com sua alma, uma mulher que faça questionamentos que o conectem consigo mesmo de forma mais profunda. Jung descobriu que existem 3 questões específicas que ativam o que ele chamou de complexo da anima no homem. A anima representa a dimensão feminina presente no inconsciente masculino. É a parte que busca conexão, beleza, propósito. Quando você formula essas questões, você não está simplesmente conversando com ele. Você está ativando sua dimensão mais sensível, mais íntima, mais delicada. Você está se transformando na conexão entre ele e sua própria essência. E aqui há algo extraordinário quando um homem se vincula com sua anima através de você. Ele não consegue mais apagá-la de sua memória. Você se integra à sua paisagem emocional interna. Você se torna indispensável para seu equilíbrio emocional. Porém, há um momento certo para essas questões. Uma técnica refinada sobre como e quando formulá-las é como uma coreografia sagrada entre o feminino e o masculino. A primeira dessas questões desperta sua curiosidade mais íntima. A segunda alcança sua fragilidade. A terceira ativa seu objetivo mais nobre. Em conjunto, essas questões criam uma harmonia emocional que vibra na frequência exata da alma masculina. É como se você dominasse uma linguagem secreta que somente sua essência compreende. Recordou-me de outra cliente, Sofia, de 51 anos. Ela havia abandonado a esperança de descobrir um grande amor após os 50. Acreditava que sua fase havia terminado. Até conhecer essas questões, Sofia encontrou Roberto em um evento profissional. Ele era viúvo, introvertido, aparentemente resistente a novos vínculos. Mas Sofia aplicou a primeira questão durante uma conversa informal no intervalo do café. A resposta de Roberto foi instantânea. Sua expressão se modificou. Ele deixou de verificar o celular. Repentinamente, ali existiam apenas Sofia e ele numa esfera de proximidade que surgiu espontaneamente. 3 meses mais tarde, Roberto confessou a Sofia que nunca havia se sentido tão acolhido por alguém, que ela era a primeira pessoa que verdadeiramente o escutava desde o falecimento de sua esposa. Esta é a magia dessas questões. Elas não se referem a impressionar ou conquistar superficialmente. Elas se tratam de enxergar o homem, perceber sua essência, contemplar sua alma além das máscaras sociais que ele utiliza diariamente. E quando um homem se sente genuinamente percebido por uma mulher, algo extraordinário ocorre. Ele se enamora não apenas de você, mas da versão de si mesmo que emerge em sua presença. Você se transforma no espelho sagrado onde ele vislumbra não apenas quem ele é, mas quem pode vir a ser. Você se torna a inspiração que estimula sua melhor versão. Mas atenção, essas questões possuem um poder imenso, e com grande poder surge grande responsabilidade. Devem ser empregadas com intenção genuína, com coração receptivo, com um anseio autêntico de conexão profunda. Porque quando você desperta a alma de um homem, você também desperta sua própria alma. Você adentra um território sagrado onde a vulnerabilidade é a moeda de troca e a autenticidade é o único documento válido. Chegou o momento da grande revelação, as 3 questões capazes de transformar qualquer relacionamento. As chaves secretas do coração masculino,
que Jung descobriu através de décadas de investigação psicológica. Mas antes de desvendá-las, você precisa compreender algo fundamental: essas questões não operam como fórmulas mágicas, funcionam como pontes. Pontes entre sua alma e a dele. A primeira questão: o que mais te faz sentir pleno? Esta pergunta alcança o que Jung denominou libido criativa do homem. Não libido sexual, mas a energia vital que impulsiona sua existência. É a questão que desperta sua paixão mais profunda, seus sonhos esquecidos, sua essência mais genuína. A maioria das mulheres questiona: o que você faz profissionalmente? Ou qual é sua ocupação? Essas são perguntas do ego, da personalidade social. Mas o que mais te faz sentir pleno é uma pergunta da alma. Quando você formula essa questão, múltiplas coisas ocorrem simultaneamente no subconsciente masculino. Primeiro, você demonstra que não está interessada apenas em seu status social ou econômico. Segundo, você revela que percebe nele algo além do evidente. Terceiro, você o convida a se conectar com sua própria essência. Maria, que mencionei anteriormente, fez essa pergunta a Carlos durante o terceiro encontro. Eles caminhavam pelo parque quando ela parou, olhou profundamente em seus olhos e questionou Carlos: o que mais te faz sentir pleno? Carlos permaneceu silencioso por alguns minutos. Depois, com os olhos brilhando, narrou sobre sua paixão secreta pela astronomia. Como desde a infância sonhava em possuir um telescópio, como se sentia conectado ao cosmos quando contemplava as estrelas. Naquele instante, Maria não viu mais o empresário próspero. Ela enxergou o garoto curioso que ainda habitava dentro dele. E Carlos sentiu que, pela primeira vez em anos, alguém realmente o percebia. A segunda questão: que dimensão de você ainda aguarda para ser compreendida? Esta é a pergunta mais potente e também a mais delicada. Ela toca diretamente no que Jung chamou de sombra, parte de nós que ocultamos do mundo, que consideramos inaceitável ou vulnerável. Todo homem carrega aspectos que acredita não poder revelar, medos que considera covardia, sensibilidades que julga demonstrarem fraqueza, sonhos que considera impossíveis ou absurdos. Quando você faz essa pergunta, está declarando: eu aceito todas as suas dimensões, mesmo aquelas que você teme mostrar. É uma questão que exige coragem de ambos os lados dele para se revelar, sua para receber com compaixão tudo que ele compartilhar. Sofia utilizou essa pergunta com Roberto durante uma conversa íntima no quarto encontro. Eles haviam terminado o jantar e estavam no sofá da casa dela. Roberto respirou profundamente. Pela primeira vez desde a morte da esposa, falou sobre sua culpa, sobre como se sentia responsável por não ter insistido mais para que ela procurasse um médico anteriormente, sobre como essa culpa o consumia internamente. Sofia não tentou consolá-lo com frases prontas. Ela simplesmente segurou sua mão e disse: obrigada por confiar isso a mim. Naquele momento, Roberto soube que havia encontrado uma mulher rara, capaz de acolher sua dor sem julgamentos. A terceira questão: como posso apoiar a versão mais elevada de quem você é? Esta pergunta ativa o que Jung chamou de self, o arquétipo da completude, da realização plena do potencial humano. É a questão que desperta no homem o desejo de crescer, evoluir, tornar-se sua melhor versão. A maioria das mulheres tenta modificar os homens através de críticas ou sugestões diretas, mas essa abordagem ativa as defesas masculinas gera resistência. Quando você pergunta como pode apoiar a versão mais elevada dele, você não está tentando transformá-lo. Você está se oferecendo como aliada em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Ana, a executiva mencionada anteriormente, usou essa pergunta com David, o homem com quem se relacionava. Eles atravessavam um período difícil. David estava estressado com problemas profissionais, se tornando progressivamente distante. Em vez de criticar seu comportamento ou fazer exigências, Ana escolheu um momento calmo e fez a terceira pergunta. David ficou surpreso. Ninguém jamais se oferecerá para apoiá-lo, sem esperar algo em retorno. Ele falou sobre seu sonho de ter o próprio negócio, mas como temia sair da zona de conforto. Ana não ofereceu conselhos. Apenas perguntou qual seria um primeiro passo pequeno nessa direção e como posso te apoiar nisso. 2 anos depois,
David abriu sua própria empresa e disse a Ana que ela foi fundamental, não apenas para o sucesso profissional, mas para que ele reencontrasse a confiança em si mesmo. O segredo por trás das perguntas não é apenas o que você pergunta, mas como pergunta. É a energia por trás das palavras, a intenção do seu coração. Essas questões só funcionam quando feitas com presença total. Você precisa estar completamente presente, celular distante, mente focada, coração aberto, curiosidade genuína. Você não pode estar seguindo um roteiro. Sua curiosidade sobre ele precisa ser real, profunda, amorosa. A ausência de julgamento, qualquer coisa compartilhada precisa ser recebida com compaixão, sem críticas, sem tentativas de corrigir suas respostas. Paciência sagrada. Alguns homens demoram para se abrir. Você precisa criar um espaço seguro onde ele possa se revelar no próprio tempo. Quando essas condições são atendidas, algo mágico acontece. Você deixa de ser apenas mais uma mulher em sua vida. Tornar-se a mulher que o compreende de forma que talvez nem ele mesmo se compreenda. E quando um homem encontra uma mulher assim, ele não apenas se apaixona, ele se transforma. Tornar-se a melhor versão de si mesmo em sua presença. Agora que você conhece as 3 perguntas sagradas, precisa entender a responsabilidade que carrega. O que compartilhei não é apenas informação, é transformação, poder, a chave para despertar o amor mais profundo. Mas como todo poder verdadeiro, vem com uma escolha. Você pode usar essas perguntas para manipular, controlar, conseguir o que quer egoisticamente, ou pode usá-las para seu propósito original, criar conexões sagradas, relacionamentos autênticos, amor verdadeiro. A diferença está na sua intenção, no seu coração, na pureza do seu desejo. Quando Maria fez essas perguntas a Carlos, não estava tentando capturá-lo. Estava genuinamente curiosa sobre quem ele realmente era por trás das aparências. Essa autenticidade criou uma vibração que ele sentiu instantaneamente. Quando Sofia perguntou a Roberto sobre a parte dele que precisava ser compreendida, não estava coletando informações para usar posteriormente. Estava criando um espaço sagrado de vulnerabilidade mútua. E quando Ana perguntou a David como poderia apoiar sua versão mais elevada, não estava tentando controlá-lo. Estava se oferecendo como parceira em sua jornada de crescimento. Esta é a diferença entre sedução superficial e conexão profunda, entre conquista temporária e amor duradouro, entre ter um homem e ser amada por um homem. Mas há algo ainda mais importante quando você começa a fazer essas perguntas, também se transforma, porque é impossível criar espaços sagrados para outros sem se tornar mais sagrada você mesma. Você desenvolve uma capacidade de presença que poucos possuem. Aprende a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Tornar-se uma curadora de almas, guardiã de segredos, testemunha sagrada da jornada humana. Os homens sentem isso. Sentem que em sua presença podem baixar a guarda, ser vulneráveis, mostrar partes normalmente escondidas do mundo. Isso cria uma intimidade que transcende o físico, uma conexão que supera tempo e circunstâncias, um amor independente de aparências, status ou conveniências. Quando você domina essas 3 perguntas, várias mudanças profundas ocorrem. Você para de atrair homens superficiais, porque eles se sentem desconfortáveis com profundidade. Você começa a atrair homens de qualidade emocional superior. Seus relacionamentos se tornam mais intensos e duradouros. Você desenvolve confiança feminina autêntica não baseada em aparência, mas na capacidade rara de tocar corações. Você para de competir com outras mulheres porque sabe que o que oferece é único. Mas preciso alertá-la sobre alguns perigos. Usar essas perguntas como técnicas manipuladoras pode causar danos profundos. Se abrir para homens não preparados para essa profundidade pode gerar frustração. Perder seus limites no processo pode atrair aqueles que querem apenas descarregar problemas sem oferecer nada em troca. Como evitar? Sempre faça essas perguntas com intenção pura. Observe as reações dele. Se esquiva, respeite seu tempo. Mantenha seus limites energéticos. Seja compassiva, sem se tornar terapeuta gratuita. Imagine sua vida quando dominar completamente essas 3 perguntas. Você caminhará com confiança serena,
sabendo que possui capacidade rara e preciosa. Os homens se sentirão inexplicavelmente atraídos por sua energia. Seus relacionamentos se tornarão mais profundos, significativos, transformadores. Você não será apenas companheira, mas parceira de alma, catalisadora de crescimento, inspiração para que ele se torne sua melhor versão. Este poder não diminui com a idade, aumenta, porque quanto mais madura, mais sabedoria carrega, mais profundidade possui. Não importa se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, se está solteira, em relacionamento ou tentando reconquistar alguém. A única diferença entre você agora e a mulher que será quando dominar essas perguntas é conhecimento e prática, ambos ao seu alcance. Se este conteúdo transformou sua percepção sobre relacionamentos, se você sentiu que finalmente encontrou as chaves que procurava, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso. Quando mulheres despertam juntas, o mundo inteiro se transforma.